Olá, eu sou a professora Eigla Marchetti e junto com Fernando Maluí vou ensinar você a fazer esse estojo de forma rápida e prática. Vamos lá? Para este projeto nós vamos precisar de dois tecidos de 27 por 27, esse é o tecido principal e esse é o forro, sendo que o forro eu cortei ao meio. Vamos precisar também de manta R1, na medida de 30 por 30, vamos precisar de um zíper de 30 centímetros e um cursor. Se você não quiser usar o zíper em metro, você pode usar o zíper pronto, desde que ele tenha uma medida maior que 27 centímetros. Além da tesoura e de grampos ou alfinetes. O primeiro passo para esse projeto é fixar a manta R1 ao tecido principal. Aqui eu vou usar essa estampa do Homem-Aranha. Depois, nós vamos pegar o zíper de metro, vamos destacar e vamos colocar o lado direito do zíper contra o lado direito do tecido. Eu vou usar esses pregadores para me ajudar, mas você também pode usar alfinete. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Pegar o lado principal, o lado direito do meu zíper, que é onde tem o dentinho, e vou colocar contra o lado direito do tecido. Agora eu vou pegar o meu forro cortado ao meio, que também tem a medida de 27 por 27, só que eu cortei ao meio, e eu vou colocar o lado direito do meu forro aqui, ó, montando um recheio entre o zíper e o tecido principal com a manta. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora nós vamos para a máquina e vamos passar uma costura reta bem próximo ao dente do zíper. Eu vou usar o calcador de máquina normal. Aqui na máquina, eu vou mover a minha agulha para o lado esquerdo. Assim, ela vai ficar bem próxima ao dente do zíper e eu não preciso trocar o calcador. Mas se você quiser, você usa um calcador de zíper aí na sua casa. Dou um retrocesso. E venho respeitando a margem do meu zíper, tá? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado da peça. Veja só como fica a costura. Depois do zíper costurado, a peça vai ficar desse jeito. Agora nós vamos ao ferro e vamos passar essa peça colocando o forro lá para trás. E em seguida a gente vai para a máquina passar uma costura de acabamento aqui para prender o forro e o tecido. Agora eu vou voltar a minha agulha para o centro de novo e vou fazer uma costura aqui de acabamento, fixando o zíper e os dois tecidos. Nessa hora, se você quiser, use um ponto decorativo. E é muito importante você verificar nesse processo se o tecido do forro ficou assim, ó, todo para baixo do zíper, ok? E chegou a hora mais temida da peça, que é a hora de colocarmos o cursor. Nós vamos virar a peça com o forro para cima e dobrar como se a gente fosse realmente fechar a peça. Em seguida, eu vou alinhar o final da peça,
vou cortar um pouquinho do meu zíper do lado esquerdo, deixando o dentinho um pouquinho menor. Deixo bem alinhado, coloco a parte arredondada do cursor virada para mim. E em seguida, eu encaixo aquela parte em que eu tirei o dentinho. Puxo o meu zíper até o final e repito o processo. Agora a gente vai desvirar a peça, tomando cuidado para que o zíper não abra. Vamos colocar o dentinho do zíper aqui, ó, voltado para o forro, desse jeito. E nós vamos passar uma costura nas duas laterais. E no fundo, lembrando de deixar um espaço, que é por onde nós vamos desvirar a peça. Agora, nós vamos passar uma costura no fundo do forro, lembrando de deixar um espaço sem a costura, que é por onde nós vamos desvirar a peça. Outra coisa importante é que aqui eu costurei com uma margem de 1 centímetro. Agora nós vamos fazer as marcações para a finalização da peça. Eu vou pegar a minha parte principal, que é a parte de fora da peça, vou centralizar costura com costura e vou fazer um pique. Agora eu vou abrir essa peça, vou pegar o meu pique e vou unir com o dente do zíper. E vou fazer a mesma marcação nas duas laterais opostas. Abro a peça. Posiciono pique com zíper e faço a marcação na lateral. E a mesma coisa eu vou fazer com a parte do forro, sendo que eu vou unir costura com o dente do zíper, assim. E vou fazer o pique na lateral. E aí você vai me perguntar, Eila, por que nós fizemos esses piques nas laterais? Nós vamos trazer esses dois piques aqui, pro dentinho do zíper. Então, eu vou abrir um pouquinho a minha peça e trazer esses piques assim, ó, como se fosse dobrando ele aqui pro meio. E a gente vai fazer a mesma coisa com o forro. Abre o forro, centraliza a costura no zíper. E traga as duas laterais
para o centro, encontrando aqui, ó, na costura. Então, toda a sua peça tem que ficar assim. O final da peça, o fundo da peça, encostado nas duas laterais em que a gente marcou o pique e no zíper. E a parte de fora também. O pique encostado nos dois piques laterais que estão encostados no zíper. E agora a gente vai passar uma costura reta de 1 centímetro. E toma cuidado, se sua máquina for uma máquina doméstica como a minha, toma cuidado para a agulha não quebrar aqui no zíper. Então vai com bastante cuidado. Eu vou usar as marcações que tem aqui na minha máquina como guia, ok? Estou usando a marcação de 1,5 centímetro. Lembrando de começar e finalizar a costura com o retrocesso. E quando chega aqui na parte do zíper, vai com bastante cuidado para não quebrar a sua agulha. Agora a gente vai retirar o excesso de tecido e zíper e tirar todas essas linhas que ficaram a mais na nossa costura. E vamos desvirar a peça por aquela parte que a gente deixou sem costurar. Abre o zíper, coloca a mão numa lateral, puxa. E vem puxando a outra lateral. Agora, você pode fechar o fundo da sua peça ou com um ponto invisível ou a máquina mesmo, mas lembre-se de alterar a cor da linha. E eu vou finalizar essa peça com uma costura invisível. Eu tenho aqui uma linha no tom do meu tecido. Eu vou inserir a agulha aqui por dentro. E eu venho com uma costura zigue-zague, desse jeito, de um lado para o outro. E quando chegar no final, é só deixar uma laçada e passar a agulha por dentro. E agora, nós vamos ajeitar a peça